Aquela parte dos slides eu vou tratar aqui também porque ela está no caderno. Então bora lá. Constituição material ou substancial. Quanto ao conteúdo, serão consideradas normas constitucionais aquelas que possuem relevância constitucional, ou seja, trate das normas gerais de conformação do Estado, independentemente do instrumento legislativo que veicule a norma. Palavra-chave: análise do conteúdo. Constituição formal, aquela norma que se encontre prevista não no instrumento legislativo específico, voltado a ativar enquanto Constituição. Nesse caso aqui, você tem que saber onde ela está. Exemplo, se ela está na Constituição, então ela é constitucional. Exemplo, artigo 242, parágrafo 2º da CF, independente do conteúdo. Aquilo que eu falei sobre a escola Pedro II, no Rio de Janeiro. Isso foi quanto ao conteúdo. Quanto à forma, você tem Constituição escrita e não escrita. A escrita é formada por um conjunto de regras sistematizadas e formalizadas por órgão constituinte. Constituição não escrita, Constituição inglesa. Não escrita também normas constitucionais extraídas de fontes distintas. Escritas codificadas, normas constitucionais se encontram previstas e sistematizadas em um só texto. E as codificadas e escritas legais, normas constitucionais, se apresentam de forma fragmentada em documentos diversos. Constituição dogmática, que é essa parte do slide que eu vou ler agora também. Em um momento específico da história do Estado, órgão constituinte resignado à criação da Constituição, refletir os dogmas, pensamentos. Constituição dogmática, retrato de uma sociedade momentânea. Constituição histórica, valores daquele período que foi criado. Decorre de um amadurecimento do Estado e das normas constitucionais ao longo do tempo, contemplando os principais valores e pensamentos construídos. Estabilidade da Constituição, dogmática versus histórica. Possibilidade de alteração da norma constitucional. 2.4. Quanto à origem. Constituição democrática ou promulgada. Participação do povo em democracia direta. Plebiscito, referendo, designando representantes que integrarão uma Assembleia Constituinte. Constituição outorgada, imposta sem participação popular, que resolve estabelecer certas limitações ao próprio poder por meio da outorga de um texto constitucional. Constituição cesarista, elaborada pelo detentor do poder, mas que depende do povo concordar por meio de referendo, e isso não é democrático. Plebiscito e referendo. O plebiscito prévia a elaboração do projeto de lei. Ambos são consulta popular. O referendo é posterior à aprovação de lei, ou seja, ter certeza, ratificar. E acaba aqui a parte do caderno. Mas nós temos também a parte do slide, que estava no slide 16. Ao que eu me lembro é o de 16, né? O único problema... não, tá aqui, tá aqui. Slide 16, espero eu. E aqui nós vamos falar dessa dogmática e dessa de origem, né? Que é necessário. Bora fazer logo isso nesse vídeo mesmo. Bora ver, bora ver. Não, cara, não. Por favor. Por favor, cara. Não é o 18, cara. Acho que é o 26. 26, será, cara? Bora ver. É o 26. Eu devo ter me confundido. Dogmática ou histórica? Bora lá. Constituição dogmática é aquela que elabora em um dado momento por um órgão constituinte, segundo os dogmas ou ideias fundamentais da teoria política e do direito, então imperantes. Nesse sentido, é necessariamente escrita. Constituição histórica é aquela que é resultante de uma lenta formação histórica, isto é, do evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos, representando uma síntese histórica dos valores consolidados pela própria sociedade, como é o caso da Constituição inglesa, tendente a ser, portanto, uma Constituição não escrita. Como se classifica a Constituição de 88 quanto ao modo de elaboração dogmática ou histórica? Quanto ao modo de elaboração, dogmática ou histórica? Não deu para ver a vírgula, desculpa aí.
A Constituição brasileira de 1988 é tipicamente dogmática, porquanto foi elaborada por um órgão constituinte em um instante, que coisa absurda, em um instante determinado, segundo as ideias então dominantes. Isso aí que você falou é tudo inteligentíssimo. Há uma tendência de maior estabilidade, perpetuidade da norma proveniente de uma Constituição histórica em relação a uma Constituição dogmática. Isso se verifica tendo em vista que constituições históricas resultam de um lento processo de amadurecimento e de consolidação de valores da própria sociedade. Constituições dogmáticas refletem as ideias em voga em um momento específico daquela comunidade política, como você bater uma foto daquela sociedade e querer transmitir para uma sociedade que já evoluiu como a nossa, que é aquela comunidade política. De um modo que, com o passar do tempo, aquelas ideias ou valores daquele período específico podem se perder ou ser modificadas. Isso aí, esse slide aqui que estou falando isso, trata da estabilidade da Constituição, dogmática versus histórica. Quanto à origem, promulgada, outorgada e cesarista. Promulgada é aquela produzida com a participação do povo em regime de democracia direta, plebiscito ou referendo, ou de democracia representativa, na qual o povo designa representantes que integrarão uma Assembleia Constituinte, incumbida de elaborar a Constituição. Plebiscito versus referendo. Como ocorre o exercício da democracia direta por meio de plebiscito ou referendo? Do ordenamento jurídico brasileiro, o plebiscito constitui consulta popular prévia sobre a matéria política ou institucional antes de sua formulação legislativa, enquanto o referendo constitui consulta posterior à aprovação de projeto de lei ou de emenda constitucional para ratificação ou rejeição, configurando um e outro instrumento de exercício da soberania popular. Exemplo de plebiscito. Plebiscitos no estado do Pará. As consultas feitas no estado do Pará tratam de possibilidade de desmembramento dessa unidade federativa e da criação de mais 2 estados nessa região, Carajás e Tapajós, onde tem o Helder Barbalho, o pessoal Barbalho, querendo mais uma vez sugar a energia de pobres cidades. É triste, mas é realidade. Exemplo de referendo. Referendo de 2005, que é sobre a proibição do comércio de armas de fogo, que obviamente não foi permitido. E o de 63, que era um negócio da continuação do parlamentarismo do Brasil. Constituição outorgada é aquela imposta, ou seja, que surge sem a participação popular. Resultam assim de ato unilateral de uma vontade política soberana, da pessoa ou do grupo detentor do poder político, que resolve estabelecer por meio da outorga de um texto constitucional certas limitações ao seu próprio poder. Constituições cesaristas é aquela elaborada unilateralmente pelo detentor do poder, mas que depende da ratificação popular por meio de referendo. A participação popular, neste caso, não é democrática, uma vez que compete ao povo apenas referendar a vontade do agente revolucionário, detentor do poder. Dessa forma, não são propriamente nem outorgadas nem democráticas. Como se classifica a CF88 quanto à origem? Ela é promulgada ou democrática. Tá, isso aí já se sabe. E na próxima ele vai falar de Constituição analítica ou Constituição sintética. Mas essa parte eu vou deixar para quando ele falar, tá? Muito obrigado por tudo e até mais.